esteja com todos. Amém. Vamos colocar de pé para estar iniciando o culto desta noite, para que o Espírito Santo de Deus venha tocar nos nossos corações, venha tocar nas nossas vidas e venha nos encher da graça do Espírito Santo de Deus. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento nós voltamos diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer por mais um dia que nós estamos aqui para te louvar, para te adorar e te exaltar, Pai. O Teu Espírito Santo venha ser derramado sobre nós nesta noite. Senhor, nós queremos usar profundamente através do louvor, Pai. E venha ser derramado o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja nesta noite. E venha ser derramado sobre os Teus filhos, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua unção, Senhor. Nós queremos te adorar nesta noite, tudo no nosso coração, Jesus. Fique conosco e receba, Pai, aquilo que nós podemos dar de melhor para Ti, que é o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Em gratidão por tudo que o Senhor Deus tem feito, por todas as bênçãos, Pai, que o Senhor Deus tem derramado sobre nós. Obrigado, Jesus, nós queremos te agradecer nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor com uma canção. Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Derrama do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, Senhor. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na tua presença para declarar a tua fidelidade para conosco. Ainda que não somos merecedores, mas a tua glória ela nos basta e nos edifica a cada dia. Derrama sobre a tua igreja, Senhor, o teu Espírito Santo nesta noite. Brada, Senhor, com a vitória. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia, aleluia. Os amados irmãos poderem tomar o assento. A irmã Cida estará louvando ao Senhor com uma canção. Enquanto ela louva, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, já esteja depositando aqui no altar do Senhor. E em seguida o pastor Antônio já estará com a palavra para ministrar a palavra de Deus nesta noite para os nossos corações. Vem, Cida, ele põe o cantado. Põe o cantado ali. Saúde, irmãos, na paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com um passarinho ferido pelo pregador, caído meio deserto na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado.
a morrer. Foi quando eu encontrei um bom samaritano. Foi quando eu encontrei um bom samaritano. Me deu nova vida, me fez vencedor, curou minhas feridas, me deu seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso voar livremente com liberdade, pois as feridas já foram sarada. Aleluia, Jesus. E eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Como um pássaro livre, pronto para voar. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade, pois as feridas já foram sarada. E eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com a igreja. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Depois de tanto calor, estamos vendo a chuva caindo sobre a terra. Depois de tanta sequidão, estamos vendo a terra molhada. E terra molhada
terra molhada lá fora significa bênção de Deus molhando também as nossas vidas, amém? Nessa noite queremos louvar e agradecer a Deus por nos conceder mais esse privilégio, por nos proporcionar mais esse momento de bênção e estarmos aqui na sua casa. Vamos falar um pouco hoje na palavra de Deus sobre um tema que, no meu ponto de vista, está sendo um pouco esquecido por grande parte dos pregadores do Evangelho. Um tema que, no meu ver, pouco está se falando, e nós precisamos pedir a Deus, primeiramente, misericórdia. Precisamos, primeiramente, pedir graça ao Senhor, para que Ele, através do seu Santo Espírito, aqueça o nosso espírito, a nossa alma, desperte a nossa sensibilidade para o tema que vamos abordar nessa noite. O tema que eu quero falar com a igreja nessa noite é o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Estamos vivendo, irmãos, igreja do Senhor, preste atenção. Estamos vivendo em tempo que se fala muito em pandemia, se fala muito nas catástrofes que estão acontecendo, se fala muito nos episódios, mas pouco se fala na vinda de Cristo. Muito pouco se fala, muito pouco se prega o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo em um tempo em que o Evangelho, eu até abordei esse assunto há poucos dias aqui, o Evangelho tem se tornado o Evangelho da facilidade, tem se tornado o Evangelho da tranquilidade, tem se tornado um Evangelho do acomodismo da igreja. Quero que você que está aqui nessa noite entenda uma coisa, que quando nós falamos de acomodismo da igreja, não é só nós aqui. A igreja, em um contexto geral, se acomodou sobre esse tema. Parece que Jesus está tão longe. A vinda de Jesus, para muitos, se tornou conto de fada. Está no esquecimento. Eu quero começar nessa noite lendo 2 versículos que nós encontramos no livro de Gênesis. Pastor, mas você vai falar sobre o arrebatamento da igreja, você vai falar sobre a segunda vinda de Cristo e vai ler em Gênesis? Irmãos, se a igreja não entendeu Gênesis, não vai entender o princípio, não vai entender o meio e não vai entender o fim.
E nós precisamos estar ligados no fim, porque o princípio já foi, o meio também já foi, e nós estamos vivendo o tempo do fim. Mas para que Deus possa falar conosco, para que a palavra de Deus traga dentro de nós um despertamento, nós precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos buscar o início, as coisas que aconteceram, a forma como elas foram anunciadas, a forma como a palavra foi pregada, para que nós chegamos ao entendimento das coisas que estão para acontecer. Senão nós vamos viver um acomodismo, nós vamos viver um mesmismo, uma mesmice. Vamos vir no culto no domingo, sentar no banco, ouvir uma palavra, ouvir uma pregação, por mais eloquente que ela seja, por mais profunda que ela seja, vamos sair, a semana, é mais uma semana, depois domingo que vem nós voltamos no culto de novo. Será que é isso que Deus tem para a igreja? Não é. Deus está buscando uma igreja perseverante. Deus está buscando por uma igreja vigilante, por uma igreja que persevera na palavra. Deus está buscando por uma igreja que se prepara para encontrar com Ele. Eu disse capítulo 9 de Gênesis, versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Quem é a semente depois de Noé? Somos nós. São as gerações que vêm passando, são as gerações que vêm até chegar a nós. Pode ter mais gerações para frente, pode ter, mas essa palavra ela tem que continuar sendo pregada. Esse concerto de Deus, ele tem que continuar sendo estabelecido entre as nações. Versículo 10: e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Pastor, mas e esse tema? Para chegarmos no arrebatamento da igreja, e esse tema, para chegarmos na segunda vinda de Cristo, eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui presente, você que está do outro lado, acompanhando esse culto pela live, quero crer que tem várias pessoas nessa hora ligado conosco, assistindo a live desse culto. Eu quero dizer para você que Noé foi chamado por Deus para pregar para um povo, para anunciar a um povo que o mundo de então seria destruído através de um dilúvio. As águas haveriam de cobrir a terra, as águas haveriam de afogar todo ser vivente da terra. E Noé, atendendo a voz de Deus, começou a pregar, começou a anunciar o dilúvio, de forma que serviu de escárnio, serviu de zombaria. Zombaram de Noé,
zombaram da sua pregação. Sabe por quê? Porque até então, nesse tempo em que Noé anuncia o dilúvio, não chovia, não havia chuva sobre a terra. A palavra de Deus diz que a terra era irrigada através do orvalho. O orvalho da noite irrigava a terra. Não havia chuva, eles não conheciam o que era chuva. Mas Deus fala para Noé, anuncia que vai chover. Anuncia que eu vou destruir esse mundo. E vocês sabem por quê? Qual foi a causa de tudo isso? O pecado, a desobediência. Diz a palavra que cheirou mal nas narinas de Deus. Ele não suportou mais a desobediência do ser humano, a ponto de Deus dizer: arrependo-me de ter feito o homem. Tamanha era a desobediência. Aí eu quero que você pare agora um pouquinho e pense comigo. Não precisa me responder nada, não precisa me falar nada, pense. Faça uma análise do tempo em que estamos vivendo hoje, dos dias em que estamos vivendo. Como é que está a humanidade? Aí nós vamos chegar no tema que nós vamos abordar: arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Estou fazendo essa introdução nessa leitura para dizer para você que não estamos mais no tempo de Noé. Deus fez um concerto com Noé e disse: não destruirei mais o ser humano através de água, não destruirei mais com dilúvio, mas destruirei com fogo e enxofre. Então, o que a palavra do Senhor quer nos despertar nessa noite, quer trazer dentro de nós, é um avivamento. E quando falamos em avivamento, parece que pensamos logo em barulho, parece que pensamos logo em movimento, parece que pensamos logo em algo extraordinário. Não, quando a palavra nos chama para avivamento, é um avivamento dentro de cada um de nós. Avivar a nossa alma, avivar o nosso espírito, para estar em comunhão com a palavra do Senhor, para estar em obediência com a palavra do Senhor. É esse o avivamento que Deus quer trazer aos nossos corações, é esse o avivamento que Deus quer trazer à igreja de hoje. A igreja que está ainda almejando e buscando a perseverar até a volta de Jesus. O mundo foi destruído com água. E agora eu vou descer, porque nós vamos abordar alguns temas e vamos falar um pouquinho nessa noite dentro da palavra de Deus. Eu quero que você fique atento. Quantas Bíblias nós temos aqui nessa noite? Quantas Bíblias nós temos? Quem está com a sua Bíblia, levante ela, que eu quero ver. Tem mais? Tem muitas pessoas que usam o celular. Quem tiver a Bíblia baixada no celular, também está valendo. Mas quem não tem a Bíblia, eu vou pedir para o Roberto nos acompanhar através do telão, nos textos que nós vamos abordar. São vários, para nós entendermos, para nós chegarmos a um consenso de como Deus estabeleceu conosco um novo concerto,
o concerto que Deus estabeleceu com Noé, dizendo que esse concerto seria para as gerações depois de Noé, cujo essas gerações nos alcançou. Estamos aqui dando prosseguimento à pregação do Evangelho. Então, provas da segunda vinda de Cristo. Para que tenha, ou para que aconteça a segunda vinda de Cristo, foi necessário primeiro ele nascer. Isso nós entendemos a história. Por que que Jesus nasceu? Noé foi incumbido por Deus. Deus deu a ele uma missão de construir uma arca. Deus deu a Noé a missão de construir uma arca para o abrigo de todos aqueles que quisessem se salvar do dilúvio. Todo aquele que obedecesse e que desse ouvido à voz da pregação de Noé se salvaria do dilúvio. Eu disse há pouco no início que essa pregação serviu de escárnio, serviu de zombaria. Chamaram Noé de caduco. Isso está velho, está caduco, não sabe o que está falando. Mas Noé pregou, construiu a arca, entrou na arca com a sua família. O anjo veio e fechou. Essa história nós conhecemos. O anjo fechou a arca e a água desceu, choveu sobre a terra. A Bíblia diz que chovia e a terra brotava água, a ponto de emergir tudo, e morreu, pereceu tudo nas águas, afogado. Mas hoje, nós não precisamos mais de madeira, não precisamos mais de fazer uma arca, porque nós já temos uma arca. Essa arca foi oferecida por Deus como providência para a nossa salvação. Deus preparou essa arca para que todo aquele que por ela entrar escape da morte eterna, consiga ganhar a salvação. Essa arca chama-se Jesus Cristo. Então ele precisou nascer. Nós vamos começar esse estudo da palavra de Deus falando do nascimento de Cristo, falando da sua morte, porque não era tão somente interessante Cristo nascer, porque quando foi anunciado o nascimento, os profetas também já anunciaram que ele ia padecer, ele ia sofrer, ele ia morrer, para que nós tivéssemos o perdão eterno, para que nós fôssemos salvos através da arca que se chama Jesus Cristo. Primeiro, nós vamos ver a prova da segunda vinda de Cristo da primeira forma. Foi anunciada pelo próprio Filho de Deus em João capítulo 14, versículo 3. João capítulo 14, se você puder acompanhar, vá acompanhando o tema, porque você vai precisar estudar esses temas depois em casa. Você vai precisar recapitular, porque
porque é impossível em 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 15 minutos, a gente fazer um estudo mais profundo, a ponto de esclarecer todas as coisas. Mas você vai buscar a palavra de Deus, você vai buscar através do Espírito Santo, e Ele vai falar com você durante a semana, durante os seus dias, né, de leitura bíblica, durante os dias em que você tirar para meditar na palavra de Deus, você vai recapitulando aquilo que nós vamos deixar para você nessa noite. Capítulo 14 de João, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Estamos falando do quê? Estamos falando da segunda vinda de Cristo. Ele já nasceu, ele já pregou no seu ministério, e agora ele começa a anunciar que ele iria voltar outra vez. Espera aí, mas Jesus não morreu ainda? Ele ainda não foi crucificado, mas ele já estava preparando a igreja, ele já estava preparando os seus discípulos. A palavra precisava ser pregada para mim, ser pregada para você. Nós precisávamos viver hoje essa palavra, precisávamos viver hoje essa esperança de salvação. Então a esperança de salvação para nós, para a igreja de hoje, está ali, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Eu disse agora há pouco que o próprio Jesus é a arca, Ele é a nossa arca. Então Ele está nos chamando para permanecer dentro desta arca, Ele está nos chamando para entrar na arca e permanecer, ficar firme, porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, se estivermos dentro da arca, estamos protegidos, estamos seguros, porque vai se cumprir o que Ele falou: levarei vós para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esse é o primeiro ponto. Segundo, foi anunciada pelos anjos, em Atos capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. Atos capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Está vendo, irmãos? O que nós como igreja estamos precisando no dia de hoje? Você está prestando atenção? O que nós como igreja precisamos buscar nos dias que estamos vivendo? Deixa eu parar um pouquinho aqui para falar algo. Estamos passando por tempos difíceis. Passamos por uma pandemia, ou ainda estamos passando, em que trouxe um grande esfriamento à igreja. Muitas pessoas não conseguiram retornar ao templo. Muitas pessoas não conseguiram ainda voltar à casa do Senhor para adoração ao Senhor. Muitas pessoas
está com medo do vírus. Mas eu quero dizer para você, primeiro, Deus está no controle da nossa vida. Se for para Deus nos levar no vírus, Ele vai levar no vírus. Se for para Deus nos levar em qualquer outra enfermidade, vai levar, porque nós estamos vivendo em uma matéria. A palavra diz que nós somos pó, e para o pó nós tornaremos. Então não precisamos correr. O que nós precisamos é cada dia mais estar dentro da arca, cada dia mais estar firme em Cristo Jesus. A igreja está aqui cumprindo com todos os protocolos de saúde. Temos ali álcool gel, temos a máscara, estamos cumprindo com o protocolo, distanciamento. É isso que vai nos salvar? Não. Quem vai nos salvar é Cristo. Quem vai nos sustentar, quem vai nos segurar, quem vai nos dar a graça, a vitória é Cristo. E muitas pessoas deixou-se levar por isto e não voltou mais à casa do Senhor. Não voltou. Mas só que tem muitas pessoas desses que não estão congregando, que não estão voltando a casa. Eu não estou falando só de nós aqui não, irmão. As outras igrejas estão passando pelo mesmo processo. Em todos os lugares que você passa, o número de pessoas está reduzido. Mas não podemos nos ajuntar. Só que essas mesmas pessoas não pararam de trabalhar. Essas mesmas pessoas não deixaram de ir ao mercado. Não deixaram de tomar o ônibus, não deixaram de fazer as suas atividades do dia a dia. Mas só que para vir na igreja, não, eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa. Eu vou ser crente em casa mesmo. Deixa eu falar para você que está nos ouvindo nessa noite. Ser crente em casa é bom, é bom. Mas eu quero convidar você a acender um braseiro. Eu quero convidar você a fazer um braseiro e pegar uma brasa do braseiro e tirar ela e deixar separada do braseiro. Para você ver quantos minutos, quanto tempo, talvez quantas horas ela vai permanecer acesa. Porque a tendência da brasa fora do braseiro é se apagar. O crente sozinho, a tendência dele é esfriar. Primeiro, a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para a comunhão. Ele nos chamou para a unidade. A palavra de Deus nos chama de corpo, de membros. A igreja é o corpo. Nós somos os membros. Cada um de nós somos membros desse corpo. Aí eu pergunto para você, se tirar uma das pernas, você vai ser o mesmo corpo? Você vai ter a mesma atividade? Não vai. Se tirar um braço, vai ter a mesma atividade? Não vai. E assim sucessivamente. A palavra diz que nós fomos chamados para a unidade. Então a igreja é o lugar de tratamento. No templo é o lugar de tratamento onde Deus fala conosco. Porque lá isolado, a tendência é esfriar na fé. A tendência é ficar fraco na fé. Então, é tempo de despertar. É tempo de buscar ao Senhor. Porque Jesus vai voltar para levar a igreja. Jesus vai voltar para levar o seu povo. Então, as circunstâncias, os momentos que estamos passando, muitas coisas que às vezes nos trazem tristeza, as percas que nós tivemos, nos deixa triste, o nosso coração fica abalado, mas a nossa fé, ela tem que continuar viva em Cristo Jesus. A nossa congregação, ela tem que permanecer, temos que congregar, permanecendo, ouvindo a palavra do Senhor. Então ela foi anunciada pelos anjos. Está lá,
já vemos. Assim como para o céu ouvistes ir, Jesus vai voltar. Isso foi logo após a sua ressurreição. Ao cabo de 40 dias, Jesus subiu para o céu. E quando ele sobe para o céu, os discípulos ficam olhando, ficam vendo. E 2 anjos aparecem para os discípulos de varões Galileu: o que estás a olhar? Por que estás admirado com o que está vendo? Esse mesmo Jesus que você está vendo subir, ele vai voltar. E é essa volta que nós estamos falando nesta noite. É para esse tempo que nós estamos pregando nesta noite. Para que a igreja fique avivada, para que a igreja fique atenta, para que a igreja permaneça firme, porque Jesus vai voltar. Querendo eu, não querendo, querendo você ou não querendo, Jesus vai voltar. E deixa eu te falar mais uma. Jesus pode voltar para o arrebatamento da igreja, mas ele pode também voltar para mim, ou pode voltar para você a qualquer momento. Coletividade, individualidade. Ele pode me chamar, ele pode te chamar, e a nossa vida tem que estar preparada. Capítulo 14 de João, versículo 3: se eu for e preparar-vos lugar, voltarei e levarei vós para mim mesmo. Mas você sabe, quando Jesus fala do preparo do lugar, ele está falando para mim, está falando para você. Fique atento, persevere, porque esse lugar é eu e é você que tem que preparar, através das nossas atitudes, através da nossa vida, da nossa comunhão com Deus e com a palavra. Porque se nós vivermos uma vida relaxada, vivermos uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, Jesus vai voltar de qualquer forma. Eu estando preparado, eu não estando preparado, ele vai voltar. Mas a decepção vai ser para aquele que ouviu, para aquele que até veio à igreja, para aquele que até pregou palavra, para aquele que louvou, mas não permaneceu. E a palavra diz que aquele que permanecer fiel até o fim, esse herdará a coroa da vida eterna. Então vamos correr o tempo. Terceiro ponto. Foi anunciado pelos profetas, pelos apóstolos e profetas, em Mateus 24, 30. Essa volta continuou sendo anunciada. A palavra continua sendo pregada. A arca continua aberta. A porta da salvação continua aberta para todo aquele que por ela entrar. Jesus diz: eu sou a porta, e quem por mim entrar, salvar-se-á. Então, essa porta continua aberta. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia. É isso que a igreja precisa hoje, irmãos. É disso que nós estamos precisando. É dessa palavra. É gostoso quando nós estamos em um ambiente, em um culto, em que o pregador prega eloquente, falando de bênção, falando de prosperidade, falando de tantas coisas. É gostoso. Mas o mais importante de tudo é quando nós pregamos essa palavra: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Isso não é conto de fada. Isso não é história de carochinha, não. Isso é a palavra de Deus, isso é a Bíblia Sagrada nos chamando a atenção, chamando a igreja de hoje a perseverar na doutrina do Evangelho, a perseverar na palavra da salvação, na palavra que leva o homem, que conduz o homem, conduz a mulher para a presença de Deus, para ter um encontro real com Jesus. Ele vai voltar, Ele vai voltar, é real. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Alguém pergunta: mestre, mas quando acontecerão essas coisas? Jesus diz: olha, nem o Filho nem os anjos, mas unicamente o Pai é que sabe o dia. Então, só nos resta permanecer e aguardar a volta de Jesus. Vamos caminhar? Os mesmos profetas que anunciaram que Jesus viria pela primeira vez à terra, esses mesmos profetas também anunciaram que ele viria pela segunda vez à terra. Agora bem, se aqueles profetas acertaram com as suas profecias com respeito à primeira vinda dele, é lógico que também acertarão as suas profecias com respeito à segunda vinda de Cristo. Agora veremos onde esses profetas anunciaram do Antigo Testamento que ele viria pela primeira vez, e onde se cumpriu com essa atitude do Novo Testamento. Está vendo por que eu li lá em Gênesis? Está vendo por que eu busquei a palavra lá no início? Para nós chegarmos a um consenso, para nós chegarmos a um entendimento da pregação do Evangelho. Eu disse que o Evangelho ele tem princípio, ele tem meio e ele vai chegar a um fim. Ele vai chegar a um fim. E o fim é o arrebatamento da igreja, é a segunda vinda de Cristo. Daí para frente, os que estiverem sem Cristo, diz a palavra que vai ser um sofrimento eterno. Por isso, é tempo de despertar, é tempo de buscar com mais diligência, atentar para a salvação. Zacarias profetizou 500 anos antes de que Jesus seria ferido. Primeiro, Zacarias profetizou, Zacarias capítulo 12, verso 10, que Jesus seria ferido com uma lança. E isso se cumpriu com a sua atitude em João. Por que nós estamos falando da profecia da primeira vinda? Porque os mesmos profetas, esses mesmos profetas que anunciaram a vinda de Jesus, o nascimento, como provisão de Deus, porque a geração depois de Noé foi aumentando, e conforme aumentou a geração, novamente o pecado se alastrou, permeou entre eles, permeou entre o povo, e novamente Deus dá mais uma chance. Novamente Deus prepara mais uma saída para aquele que se arrepender dos seus pecados. Por isso, esses mesmos profetas anunciaram que Jesus haveria de nascer. Ele haveria de vir para trazer um renovo, uma esperança, para trazer um novo pacto, uma nova aliança entre o pecador e Deus. Aí a palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória de Deus. Mas através do nascimento de Jesus, abriu-se uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas continuaram rejeitando. Jesus foi rejeitado no seu nascimento. Segundo, o profeta Zacarias profetizou também que Cristo voltará pela segunda vez à terra. Já em Zacarias capítulo 14, verso 1 e 3. No capítulo 12, ele vai dizer que Jesus haveria de nascer. Se cumpriu a pregação dele em João 19, 34. Cumpriu-se o que Zacarias profetizou do nascimento. Mas ele mesmo
profetiza que Jesus haveria de morrer, haveria de padecer pelo pecador, para dar uma nova chance, para resgatar, para unir novamente nós com Deus. Vamos pular esse tópico, vamos para diante. Davi também profetizou 900 anos antes de Cristo que ele seria traído. Primeiro, seria traído em Salmo 41:9, e se cumpriu em Marcos 14:10. Vamos passar por esse Salmos 41, verso 9. Profecia de Davi. Salmos 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. De quem Davi está falando aqui, irmãos? De quem Davi está profetizando a respeito desse tema? Até o meu amigo, que sentava comigo à mesa, comia comigo o pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Vendeu, trocou Jesus por um preço bem caro, não foi? Jesus foi vendido por um preço caro. Vocês acham que foi? 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata, a soberba subiu ao coração de Judas, o Iscariote. E ele vendeu, ele traiu Jesus. Davi, 900 anos antes disso acontecer, Davi já profetizou. E o mesmo Davi no capítulo 69, verso 21. Que ele daria vinagre e sal. Lhe dariam vinagre e sal. Tudo que Jesus ia padecer, tudo que Jesus ia passar na cruz, todo o sofrimento que estava colocado sobre ele, foi profetizado antes. Estamos falando dessas profecias, para chegarmos nas profecias que vamos ver posteriormente, a respeito da segunda vinda. Porque assim como se cumpriram essas, se cumprirá também as que falam que Jesus vai voltar. Salmos 49, 69, 21. 69, 21. Deram-lhe fel por mantimento. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aconteceu isso? Vamos ver aonde aconteceu? João, capítulo 19, verso 29. Vamos ver o cumprimento dessa palavra de Davi, aonde ela se cumpre. Evangelho de João, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe chegaram à boca. Essa foi a bebida que deram para Jesus quando ele disse: tenho sede. Lá na cruz, tenho sede. Deram-lhe vinagre, molharam uma esponja, colocaram a esponja numa vara, molharam no vinagre e deram a Jesus, colocaram na sua boca. Cumprimento de profecia. Essas mesmas profecias
vão se cumprir a respeito da sua vinda, a respeito do momento em que Ele voltar para levar a igreja. Por isso, nós temos que estar preparados. A nossa vida tem que ser uma vida de santificação, tem que ser uma vida de preparo, uma vida de comunhão com Deus e com a sua palavra. Permanecer firmes, aguardando o momento da nossa chamada. Eu disse agora há pouco que essa chamada, ela pode ser coletiva. De repente a trombeta pode soar, poderemos ouvir o toque da trombeta, mas ela pode soar apenas no meu ouvido ou no teu ouvido. Essa chamada pode ser individual, e nós precisamos estar firmes, precisamos estar preparados para esse momento, porque a volta de Jesus, com certeza, está muito breve. Terceiro, jogaria sorte sobre as suas roupas, e se cumpriu. Em Marcos, o capítulo 15, verso 24, diz que lançaram sorte lá quando, depois da crucificação, lançaram sorte para ver quem ia ficar com as vestes de Jesus. Isso já foi profetizado lá 900 anos antes, e veio a se cumprir. Davi também falou da segunda vinda de Cristo. Salmos 50, verso 3. Vamos passar por esse tópico. Salmos 50, verso 3. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Está vendo, irmãos? Está vendo aí? Eu disse que nós precisamos entender a palavra de Deus desde o início, desde o Gênesis, desde o princípio. Todo esse processo foi pregado, toda essa palavra foi anunciada, todas essas coisas vêm acontecendo, porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada diz que passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor, essa permanece. Eu posso me enganar, você pode se enganar, podemos nos enganar nas nossas palavras, mas o nosso Deus, Ele não se engana. Podemos tropeçar nas nossas palavras, podemos tropeçar, mas o nosso Deus, Ele não tropeça. O que Deus fala, cumpre. Então a nós resta permanecer firmes nessa palavra. Eu estou correndo, não estou passando por todos os tópicos, apenas para falar que Isaías também profetizou 100 anos antes de Jesus nascer. Costumamos falar que o profeta Isaías foi o maior profeta messiânico, foi o profeta que mais anunciou a vinda do Messias, foi o profeta que mais falou sobre o nascimento de Cristo. E depois que ele falou, 100 anos se passaram e se cumpre as suas profecias. A segunda vinda de Cristo tem 5 nomes. Os tempos de refrigério pela presença do Senhor, em Atos 3, 19 e 20. Os tempos da restauração de tudo, em Atos 3, 21 e 22. E a bem-aventurada esperança, Tito, capítulo 2, verso 13 e 14. O aparecimento glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24 e 30, que nós lemos agora há pouco. E o dia do Cristo, ou o dia do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Bom se você pudesse anotar. Bom se você pudesse estar fazendo uma anotação, para que você tivesse tempo
suficiente para você ler todos esses textos e comparar com o tempo que nós estamos vivendo, fazer uma analogia da igreja dos tempos de hoje, dos dias que estamos passando, a forma, a maneira como estamos dando ênfase a esses acontecimentos, a forma, a maneira como a igreja está aceitando hoje essa pregação. Eu disse no início que muito se fala das outras coisas, muito se fala das intempéries, muito se fala dos tempos, mas pouco se fala da vinda de Cristo. Pouco se prega que Jesus vai voltar. Pouco se prega que a igreja tem que se preparar como noiva. Pouco se prega que a igreja tem que aguardar com ansiedade a chegada do noivo. Isso Jesus falou no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, a respeito de 10 virgens. As 10 estavam preparadas, as 10 estavam aguardando a chegada do noivo. As 10 estavam com ansiedade. Só que só 5 estavam realmente preparadas. É uma coisa que chama a nossa atenção para hoje, para os nossos dias, irmãos. Veja que quando são 10 e apenas 5 entram em destaque, está se falando de 50%. Esse é o perigo que a igreja corre, porque está sentado no banco da igreja, ouvindo o culto de hoje, ouvindo o culto de amanhã, e ouvindo o culto futuro, mas não está perseverando na palavra, guardando a palavra, guardando o ensinamento, vivendo esse ensinamento. Não quer dizer que vai subir com o noivo. Para subir com o noivo, as 5 perseveraram vigilantes. As 5 prepararam as suas lâmpadas, encheram de azeite as suas vasilhas. E as outras 5, o que fizeram? O noivo está demorando. E ele vai demorar muito ainda. Quando estiver perto, eu vou me preparar. Não é assim? Você prega o evangelho hoje para as pessoas? Não, é cedo ainda. Depois eu vou pensar nisso. Preparar? Não. Eu vou aproveitar bem a vida. Eu vou lá na rodinha do bar, na mesa do bar, vou tomar uma cervejinha com meus amigos, vou ouvir uma piadinha, Depois, quando eu ficar mais velho, eu vou pensar nisso. Mas e será que dá tempo de ficar mais velho? Eis a questão. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. A chamada é do Senhor. O momento é do Senhor. Só Ele pertence à nossa vida. Não é eu que determino o quanto eu quero viver. Não é eu que determino até onde eu quero ir. Porque se Deus não consentir, eu não dou um passo à frente. Se Deus não consentir, eu não amanheço amanhã. Se eu amanhecer amanhã, eu glorifico a Deus. Eu digo: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado por mais uma chance. E esse novo dia que o Senhor nos dá a cada manhã é uma nova oportunidade de conserto. É uma nova oportunidade de buscar mais o Senhor. É uma nova oportunidade de estarmos mais perto do Senhor, estarmos mais dentro da arca. Sabe por quê? A arca vai fechar. A porta da graça vai se fechar.
Nós não vamos ler, mas Tito falou dessa porta. E a porta da graça está aberta. Essa graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos são chamados, mas a palavra diz que poucos são os escolhidos. Estamos terminando, irmãos. Para que virá Cristo? Primeiro, para confirmar a salvação dos que creem nele, em Hebreus capítulo 9, 28. Para dar descanso aos atribulados, 2 Tessalonicenses 1 e 7. Para vingar, se do que rejeitam o Evangelho, 2 Tessalonicenses 1 e 8. Para ser glorificado nos seus santos, em 2 Tessalonicenses 1 e 10. E para julgar as nações, Mateus 25. E em Joel 3 e 2. Para manifestar as intenções do coração, em 1 Coríntios 4 e 5. Para levar nós com ele, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E João 14, 3, que nós lemos. E para destruir o anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9. Tudo isso será o acontecimento na segunda vinda de Cristo. Tudo isso será aniquilado por Cristo. E aquele que estiver firme subirá com ele no toque da trombeta. Amém? Voltarei com o prosseguimento desse tema que é longo. Esse tema é para nos preparar, para preparar a igreja para o grande dia do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus, na sua infinita graça, digno seja de guarir essas palavras nos nossos corações, guardar ela dentro de nós, para que por ela nós possamos permanecer até a chamada do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Joaquim, com o término do culto. Glória a Deus. Queridos, antes de nós lermos, ou melhor, antes de nós orarmos pela família, eu quero dar os avisos da obra de Deus. Nós estaremos aqui domingo próximo, às 18 horas, com o nosso culto da família como este. Marca aí, dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. Está longe ainda, tem 2 meses e alguns dias para que isso aconteça. Nós vamos ter um culto aqui, é sábado, então nós vamos ter um culto aqui, um culto especial. A igreja deverá estar presente, os irmãos deverão estar presentes. Cadu, você tem que vir, hein, rapaz? Então, nós vamos ter um culto aqui, exclusivo para as pessoas que assistem e acompanham a nossa live quase todas as noites. Então, ainda que a pessoa entrou 2 ou 3 vezes na live, nós vamos estar convidando essas pessoas também. Já estão se comprometendo muitos irmãos que assistem a live de estar aqui, para nós fazermos esse culto de adoração e agradecimento a Deus. Nós já passamos mais de 1 ano com essa live de oração. Ela já está no número 373. Todas as segundas-feiras nós estamos fazendo a campanha Porta Aberta. Se você quiser ser abençoado, entre na live meia-noite e acompanhe e participe da campanha. Hoje, por exemplo, né? Deu meia-noite, meia-noite e 1, já não é mais domingo, né? Já é segunda. Então hoje à madrugada, à meia-noite, nós vamos fazer o segundo elo da campanha.
Eu convido vocês que estão aqui para participarem e também os que estão assistindo a live lá das suas casas, para nós sermos abençoados. Então já faz mais de um ano, 373, quer dizer, o ano é 365, passamos. Sem contar que as primeiras lives que nós fizemos, eu não coloquei no YouTube. Eu comecei a colocar da 8ª mais ou menos para frente. E as 15 lives que a Gislaine fez, eu infelizmente não coloquei no YouTube, porque eu não tenho na galeria do meu celular para mim estar colocando. Mas a gente vai ver se consegue, se ela não deletou ainda, a gente conseguindo, a gente vai colocar no YouTube. Se você quer assistir a live e não deu para assistir à meia-noite, olha, não deu, pastor, eu queria, mas não foi possível, você pode assistir no outro dia pela manhã. É só você abrir o YouTube lá, escrever lá, Madrugada com Deus, Pastor Joaquim Pereira, vai aparecer lá as 373 lives, e você vai ver sempre a última, né, que é a mais alta, é a que a gente fez num dia anterior. Se você quiser ver a primeira live, é só você ir lá no 001, que você vai estar assistindo a primeira live que fizemos há um ano e poucos atrás. Então eu convoco vocês, divulgue esse trabalho, vai ser dia 4 de março, vai ser num sábado, já marca na sua agenda, pega um papelzinho, prega lá na porta da geladeira para não esquecer. Vai falar alguma coisa? É 4 de dezembro. É 4 de dezembro. Por que escolhemos o dia 4? Teria o 4 e o 11. O 18 já não dava mais, porque está muito próximo ao Natal e muitas pessoas viajam. Então nós preferimos o dia 4 ou 11. Mas votaram lá na live o dia 4, então nós vamos estar realizando esse culto. Vai ser uma bênção. Pessoas que oram comigo já há mais de um ano, a gente nem conhece pessoalmente, vai estar aqui e vai estar adorando a Deus com a gente. E vocês da igreja, eu conto muito com a presença de vocês. Eu quero ver esse templo lotado de pessoas, para nós louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então coloca lá na sua agenda. E domingo às 18 horas nós vamos voltar aqui com o culto da família. Estamos já se preparando para voltar aos cultos de sexta-feira. Estamos também se preparando para fazer um evento na igreja, que ainda não sabemos qual vai ser esse evento, mas nós vamos fazer aqui um evento na igreja. Então vocês já comecem a orar para Deus preparar, para que esse evento aconteça, que seja uma bênção, que seja para salvar a alma. Preste atenção. Eu acredito que vocês ouviram a palavra de Deus hoje, falando sobre a volta de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, ainda que alguns tenham por tardio a sua volta. Como ele disse, né? Não vou não, porque está cedo ainda, quero aproveitar a vida. Então tem pessoas que pensam que Jesus vai demorar para voltar, vai dar tempo de arrepender. Mas a Bíblia diz que a sua volta é num piscar de olho. Quanto demora uma piscada de olho? Quantos segundos? 2 segundos no máximo. A Bíblia diz que como um relâmpago nasce no oriente e vai para o ocidente. É rápido também, né? Já foi. Não dá tempo de se arrepender, não dá tempo de pedir perdão. Por isso que a Bíblia diz: estejai preparados, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor da casa. Então aceitem Jesus, fique firme com Cristo, não vacile, porque é muito rápido a volta dele, e só subirão aqueles que ouvir o som da trombeta, e só ouvirão o som da trombeta aqueles que foram chamados de filho. Mas o que é isso, pastor, chamado de filho? Eu sempre estou pregando, sempre falo da live sobre 2 tipos de pessoas que existem na face da terra. Um é a criatura de Deus, o outro é o filho de Deus. Criatura por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Criou, então o homem é criatura de Deus.
Porque filho, a Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, lhe deu o poder de ser chamado filho. Já é diferente, mas só considerado filhos aqueles que aceitam Jesus e fazem a tua vontade. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Coloque-se de pé e vamos orar pela família. Glória a Deus. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, nós te louvamos por essa noite tão maravilhosa, Senhor, pela chuva que caiu. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença com vida e saúde, por mais essa oportunidade, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo pão sobre a mesa, pelo nosso celeiro. Continue nos abençoando, Senhor. Abençoe agora a família, meu Deus. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos parentes e os nossos amigos. Abençoa a mamãe e o papai, abençoa os irmãos, os primos, cunhados, avós e netos. Que o Senhor, meu Deus, estenda tuas mãos sobre a família Semeadores de Cristo. Que o Senhor, meu Deus, esteja no centro de nossa vida, nos abençoando, nos guardando e protegendo. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de muitas bênçãos para as nossas vidas. Meu Deus, despeça a tua igreja na paz, na graça e na proteção divina. Que possamos ter uma semana abençoadíssima por ti. E que o Senhor nos dê muitas oportunidades para estarmos aqui para te adorar. Porque o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, meu Deus, por mais esse culto. Obrigado, Jesus, pelos irmãos aqui reunidos. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reine em nossos corações, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos trazer um som no céu.